Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quarta-feira, 14 de agosto, dia de São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir. Vou falar um pouquinho dele, como eu tenho dito aqui no canal, estou tentando contar um pouco mais a história do santo, do mártir, do dia, né? Porque isso é muito importante. É uma fonte de evangelização, de ensinamento para nós. Olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora, faça parte da nossa família. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, as intenções que estão no teu coração. Eu quero rezar por você, por essas realidades. Somos uma família aqui, que nós rezamos uns pelos outros, tá bom? Vamos lá. O Evangelho está em Mateus capítulo 18, do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus nos deu um método, gente, para lidar com as pessoas. Nos deu um método. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Eu acho que nós no Brasil precisamos crescer muito nisso, na partilha e na transparência, que é um princípio de vida para nós dentro da Canção Nova. No procurar o outro, no dizer para o outro e não dizer do outro. Às vezes nós não procuramos a pessoa, não falamos para a pessoa o que nela nos incomoda, mas covardemente saímos falando da pessoa para os outros. É covardia, né? Vai procurar o teu irmão se ele pecar contra ti, em particular, a sós, fala com ele. Se não resolver, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo mais 1 ou 2 pessoas, leva testemunhas, corrijam ele. Se ele não ouvir, né? Aí se ele não ouvir a igreja, porque essas testemunhas ali eram a igreja, os apóstolos, pessoas da fé, né? Jesus estava falando no contexto, mas em todo o contexto isso pode servir, né? Se ele não ouvir, então ele seja tratado como um pecador público. Mas você tentou, você falou com ele, você chamou outras pessoas. Não desista da pessoa já de primeira, né? Não desista, tente. Esse método aqui, gente, é um método tão inteligente, resolveria tantos problemas que a gente tem no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente familiar. A pessoa pecou contra você, chama, conversa pessoalmente. Corrige. Não resolveu? Chama mais 2 pessoas, uma, testemunha, olha, para tentar ajudar a pessoa, não para condenar. E aí, se não resolver, aí você, tá bom, reza pela pessoa e deixa na mão de Deus, né? Sabe? E também Jesus depois fala, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem será desligado no céu. Ou seja, como quando a gente age como igreja, né? 2 ou 3 juntos na igreja, em nome do Senhor, Ele nos dá autoridade para agir, né? Deus deu uma autoridade tremenda à igreja. Então a gente tem que respeitar essa autoridade, né? Porque o que nós ligamos, que a igreja liga na terra, está ligado no céu. O que ela desliga na terra, está desligado no céu. Deus deu essa autoridade ao Papa, aos bispos, né, sucessores dos apóstolos, mas também à igreja, corpo místico de Cristo, que somos nós. Então vamos lá. Como eu falei, hoje nós estamos celebrando o mártir São Maximiliano Kolbe e ele tem uma história linda que eu quero partilhar com você. Nasceu em 8 de janeiro de 1894. Seu nome de batismo era Raimundo Kolbe, natural da cidade de Żudunska, na Polônia. Era filho de pais humildes que tiveram uma história marcada pela fé. Ele foi para o seminário aos 13 anos, né? Junto dos frades menores conventuais franciscanos. Depois de 3 anos foi para o noviciado, entrou na vida religiosa, foi escolhido em homenagem a Nossa... O nome dele foi escolhido em homenagem a Nossa Senhora, né? De quem era muito devoto, né? Conta a história que quando ele tinha 10 anos, durante um momento de oração, ele teria visto uma aparição da Virgem Maria. Como Frei Maximiliano foi mandado para Roma para terminar os seus estudos lá. Fez filosofia, teologia, 2 doutorados. Como devoto da Virgem Maria, ainda seminarista, em outubro de 1917, ele fundou lá em Roma um movimento
de apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada, a gente tem no Brasil, né? Seu desejo era converter os pecadores e fazer com que o mundo inteiro chegasse a Cristo por meio de Maria. Menos de um ano depois, em abril de 1918, ele foi ordenado padre e no ano seguinte voltou à Polônia, né? Trabalhou muito, né? Foi professor, usou a imprensa para evangelizar, né? Naquela época, a imprensa que ele tinha nas mãos, né? Conseguiu publicar a primeira edição da revista com o nome Cavaleiro da Imaculada. E apesar de muitos problemas financeiros, né? A revista começou a se desenvolver rapidamente. Então, Maximiliano foi transferido para onde hoje é a Bielorrússia, né? Sem desistir do seu sonho de evangelizar por meio da comunicação. Ele era um comunicador, logo organizou sua primeira editora lá, imprimia a revista pelas suas próprias mãos, ele era o redator, o operário na gráfica, e até carregava os pacotes para os correios para distribuir a revista, né? Cavaleiro da Imaculada, falando sobre Nossa Senhora. Ele usou os meios de comunicação e tinha uma sede tremenda de evangelizar. Ele sofria de tuberculose e frequentemente precisava diminuir o ritmo, né, para se dedicar ao tratamento. Quando ele voltou à Polônia em 1927, junto dos frades, começou a construção da Cidade da Imaculada, olha só, um lugar, né, muito especial. No seminário ajudou na formação e os trabalhos todos dele foram interrompidos com o início da Segunda Guerra Mundial, né? E a Polônia foi tomada pelos nazistas na época, e ele foi levado preso 2 vezes para os campos de concentração de Auschwitz, onde ele evangelizou lá até a morte, né? Ele foi um dos 100 padres monges deportados pelos alemães para Auschwitz. Sua história era de dedicação, tornou-se um símbolo que o levou à santidade, né? Ele foi preso em 1941 e lá, nesse lugar, né, quando os comandantes, no grupo que ele estava, iriam matar, né, um dos que estavam lá com ele, um pai de família, e iam colocar no bunker da fome, né, para morrer de fome, debaixo da terra, aqueles bunkers, ele se colocou, né, à disposição para ir no lugar desse pai de família. Ele disse, olha, eu não tenho os filhos biológicos, então eu quero morrer no lugar dele. E ele foi colocado no bunker da fome. Parece que demoraram 7 dias, se eu não me engano, para morrer. E ele foi o último a morrer, né, ali naquela situação e encorajou todos os que estavam morrendo a terem fé, acreditarem em Deus, entregarem a sua alma a Deus, mesmo no meio daquele tormento, daquela confusão, gente, que foi, não é? A Segunda Guerra Mundial, os nazistas matando os judeus, e não só judeus, viu? Morreram muitos padres ali também, né? Mesmo no meio daquela confusão, ele conseguiu evangelizar, né? Ele conseguiu florescer, conseguiu ser luz. Que lindo, linda a história dele. Algumas frases dele aqui para encerrar nossa reflexão. Deus, que nos deu uma vontade livre, quer que o sirvamos livremente como instrumentos, ajustando nossa vontade à sua, do mesmo modo que a Santíssima Mãe, quando diz, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Com liberdade o sirvamos. Né? Olha só, ele falava muito de Maria. Não tenham medo de amar demasiadamente a Virgem Imaculada. Jamais poderemos igualar o amor que teve por ela o próprio Jesus. E imitar Jesus é a nossa santificação, amando Nossa Senhora. Imitar Jesus amando Nossa Senhora. Uma última frase. Não confies de forma alguma somente em ti mesmo. Em tudo confia totalmente na misericórdia de Deus, que te guia por meio da Virgem Imaculada. Ela nos ensinará como dia após dia, minuto após minuto, no fiel cumprimento dos nossos deveres comuns e no compromisso de nos conformarmos à vontade de Deus. Consagremos tudo a Maria e ela cuidará de nós. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Linda história de São Maximiliano. Morreu no lugar de um pai de família no campo de concentração de Auschwitz. Foi mártir, por isso que o pato está de vermelho, né? E a nossa frase de hoje é a seguinte: eu quero amar a Imaculada. Eu quero amar a Imaculada. Escreva aqui nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Essa frase resume a vida de São Maximiliano Kolbe. E também escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, poucas linhas, o que você entendeu do Evangelho, da pregação, o que Deus está falando ao seu coração, o que ficou forte para você. Para, medita, escreve, isso é muito importante. Te ajuda a fixar a palavra no coração. Deus abençoe.